Bom dia, pessoal, como estão? Tudo bem? Pessoal, com relação às constantes atualizações que eu manifesto e publico, dentre elas uma bem interessante e que não passa despercebida é a previsão ali do edital número 6 da PGFN, no qual ele trata sobre a possibilidade de regularização de débitos inscritos em dívida ativa. Quando eu falo em dívida ativa, visualize aí a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A grande sacada é que não somente se aplica a débitos de natureza tributária, mas sim de natureza não tributária também. Visualize débitos aí com autarquias, agências regulamentadoras em que inscreveram o débito na Fazenda Nacional, na dívida ativa, certo? E que poderão ser objeto de negociação. E essa negociação acaba sendo benéfica. Então, resumo da ópera, lá no artigo 2º do próprio edital, nós temos ali, eu sempre estou olhando aqui porque eu estou acompanhando a legislação, então não é nada feito e gravado, e decorado, não. É atualização em tempo real. Então, no resumo da ópera, lá no artigo 2º é muito claro isso, que poderão ser objeto de negociação as dívidas inscritas, certo? No âmbito da PGFN, de natureza tributária ou não tributária. Aqui é a grande sacada. Aqui se aplica a essa outra galera aí que tem aí débito e que, porventura, queira regularizar e buscar aí a regularidade total junto à PGFN. Então, em termos de prazo, o que nós temos? Nós temos o edital, as transações iniciando em 1º de junho até 30 de setembro. Por meio do portal Regularize. Esse é o resumo da ópera. A grande sacada também, ele diz respeito eu vou falar do edital 6, não vou falar de outros editais, porque foi publicado na mesma data outros editais que têm outras naturezas de débito, que também é uma possibilidade interessantíssima aí na mesa, mas eu vou validar em relação ao 6, porque o 6, ele trata ali, por exemplo, modalidades de transação. E a primeira é a transação por capacidade de pagamento. Nessa modalidade, a PGFN analisa a capacidade de pagamento do contribuinte e, conforme o grau de recuperabilidade da dívida, pode conceder descontos de até 100% sobre juros e multa. Aqui é uma oportunidade considerável. E detalhe, aqui é a importância da assessoria. Por quê? Porque quando a PGFN oportuniza, a PGFN ela tem alguns dados. É muito subjetivo o que ela tem na mesa para avaliar a tua capacidade de pagamento. Para ela atribuir se você vai ter descontos de 80%, 70%, 90%, certo? Ou de até 100%. Porque em muitos casos ela vai atribuir uma capacidade de pagamento considerada CAPAG-A. E, na realidade da empresa, nós conseguimos comprovar que a capacidade de pagamento ela seria uma CAPAG C ou D. Isso é um trabalho. Então, quando eu vou transacionar, eu valido todo esse contexto. Isso aí é um laudo fundamentado com base nos documentos contábeis, certo? Com base na realidade financeira. Então, é onde a gente consegue oportunizar o melhor cenário de negociação. E não simplesmente apertar botão. Porque apertar botão qualquer um vai fazer, certo? Essa é a conta. Então, se for simplesmente ali, eu vou simular um parcelamento ordinário ou até mesmo dentro de um acordo de transação, mas inicialmente a PGFN só tem aqueles dados lá em que ela tem valores de recolhimento de tributo, históricos de pagamentos, de outros parcelamentos, etc. e tal, e forma da capacidade de pagamento. Resumo da ópera, vamos muito mais além. O trabalho tem que ser muito mais além. A entrega tem que ser mais efetiva quando a gente olha para esse detalhe e esse cenário e é oportunizado quando ela valida a recuperabilidade da dívida para conceder desconto. Isso aqui é o X da questão. Então, isso aqui é muito interessante. A grande regra geral ali, também ficou vantajoso a questão da entrada sobre o valor da dívida consolidada, podendo ser parcelado. Então, benefícios ali para MEI, ME e EPP, que são as empresas aí, empresas de pequeno porte e as microempresas, nós temos ali também a possibilidade da entrada de 6%,
E a grande sacada, saldo em até 133 parcelas. Então acaba sendo bem viável, bem interessante. Nesse resumo, quando nós falamos ali, em alguns casos, por exemplo, aqueles débitos que são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Dívidas inscritas há mais de um determinado período, por exemplo, ali tem 15 anos, temos débitos em empresas falidas ou recuperação judicial, aquela que convalesceu à falência, aquelas inaptas, assim denominadas, que ficaram à deriva lá, Deus dará, como diz outro, certo? E que tem os débitos constituídos, até esses débitos serem inscritos na corresponsabilidade do sócio, do responsável. Então, interessantíssimo essa modalidade do edital, onde ele traz. Aqui eu me limitei a falar sobre o 6, o edital número 6, que trata sobre principalmente a questão aí de quem milita com as empresas, de modo geral, mas nós temos também outras possibilidades. Nós temos outros editais que, por exemplo, vou exemplificar aqui o edital número 8, ele trata de quem é o público-alvo desse 8. Nós falamos ali de agricultor familiar ou cooperativo de agricultura familiar, que é um programa Desenrola Rural. Então, preenchendo esse requisito, os caras vão entrar lá no edital 8. Então, interessantíssimo isso. Interessantíssimo. E a grande sacada disso tudo está relacionado aqui a um trabalho de validação, laudo e avaliação da capacidade de pagamento. É onde eu vou ter a sacada, onde eu vou ter uma melhor oportunidade para me reduzir lá um montante de juros e multa. Então, esse é o diferencial. Um trabalho não é simplesmente parcelar, cara. A própria PGFN hoje é muito automatizada e ela te oportuniza situações melhores. Hoje não precisa ser o expert para entrar lá e validar melhor cenário de parcelamento quando a gente olha somente as possibilidades. Esse é o resumo da ópera. Mas a entrega da capacidade da revisão, de atravessar um requerimento junto à PGFN, de ir para uma mesa e discutir com o procurador, esse é um trabalho que vai muito mais além. Isso é trabalho de acordo de transação da PGFN, certo? Eu quero migrar um débito que está na Receita Federal, que já passou o prazo da instrução normativa. Maravilha, tem possibilidade? Tem. Muitos até comentam e citam isso. É uma forma de eu empurrar aquele débito, porque eu tenho uma melhor oportunidade de negociação, seja inclusive no parcelamento ordinário em muitos casos. Na Receita Federal eu sou muito limitado, então quando eu vou para a PGFN eu tenho mais campo aberto para mim poder oportunizar e negociar. Então essa é a grande sacada, para que não passe batido isso, certo? Então fica a dica de milhão aí, em relação a quem tem a necessidade, que nos procure para trabalho dessa natureza.